Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Laboratório Super Criativo, um laboratório muitos experimentos. Meu nome é Emerson Santos e no vídeo de hoje eu vou falar a respeito de medição de temperatura, utilizando dois instrumentos diferentes. Então aqui eu tenho um multímetro, e aqui eu tenho um termômetro, ok? Então no vídeo de hoje eu vou falar a respeito de como medir a temperatura através desses dois equipamentos. Então, antes eu vou chamar a nossa vinheta, então. Então, pessoal, aqui então nós temos um multímetro, que é um instrumento que ele mede grandezas elétricas, Algumas dessas grandezas nós temos aqui: tensão alternada, tensão contínua, tensão alternada, corrente contínua, corrente alternada. Ele mede frequência, ele mede resistência elétrica, e ele mede também capacitores, Faraday, a unidade é Faraday. Ele mede também a temperatura em graus Celsius e em graus Fahrenheit, ok? Então daqui, esse é o equipamento. Ele funciona com uma bateria de 9 volts, E para fazer as medições de temperatura, ele utiliza um sensor, O nome desse sensor é termopar, Então o sensor na verdade é a pontinha. Aqui não sei se vocês conseguem ver bem, a pontinha aqui, ela é tão fina quanto a cabeça de um alfinete, E por que termopar? Termopar porque esse sensor ele é constituído de dois metais diferentes, que possuem esses dois metais, eles possuem constante térmica diferente. O que seria isso? Na medida que o sensor ele se aquece, esses dois metais com diferentes constantes térmicas, eles se aquecem de maneira diferente, e com isso gera uma tensão, uma voltagem, que o instrumento ele capta, e transforma em graus Celsius. Então ele é medido em graus Celsius, ok? Esse instrumento ele possui duas conexões, e é portátil e você pode levar para onde quiser. Então o sensor, ele mede a temperatura por contato, Então conforme você encosta nos objetos, Por exemplo, se eu quiser saber agora qual é a temperatura aqui da minha bancada, então eu vou ligar o instrumento, vou colocar aqui os contatos elétricos, vou colocar a chave aqui para ele medir a temperatura, e eu vou encostar aqui a ponta do sensor em cima da minha bancada, como vocês estão vendo aí. Qual que é a temperatura? 28 graus Celsius, ok? Quero saber a temperatura corporal, então aperto o sensor com os dedos, como vocês estão vendo aí. Estou apertando o sensor, ele está registrando a temperatura de 34 graus Celsius, ok, pessoal? Então essa é a minha temperatura, a temperatura nos meus dedos, correto? Então, agora eu vou passar para um outro termômetro. Deixa eu desligar aqui. Esse termômetro aqui, ele funciona com emissão de laser. Então eu vou apertar, eu tenho o botão aqui para apertar, eu aperto o botão, ele emite o laser e retorna para ele, é onde ele faz análise. Então, por exemplo, aqui na minha bancada está registrando a temperatura
não sei se vocês estão conseguindo ver bem aí, a temperatura de 27 graus, apagou, né? Então ele funciona desse jeito. Ele funciona com duas pilhas AAA, palito, né? E também é portátil. Então, por exemplo, ele não serve, por exemplo, se nós quisermos medir a temperatura do ar, né, ele não consegue. Por quê? Porque ele precisa de uma superfície para poder fazer a medição da temperatura, né? Então ele bate na superfície, então ele envia um sinal, bate na superfície e retorna para ele. E é assim que ele faz a leitura no instrumento, ok? Então, por exemplo, se a gente quiser, na medida que a gente, vamos supor que nós tenhamos fogo, né? Então, na medida que você vai se aproximando do fogo, né, você vai sentindo aquele calor pela condução com o ar, né? Então, por exemplo, esse sensor não consegue, porque ele precisa de uma superfície. Já esse sensor aqui, ele vai conseguir medir, né, a temperatura próxima do fogo, tá? A respeito da faixa de temperatura, esse instrumento aqui, ele funciona numa faixa de temperatura de menos 40 graus Celsius até 1000 graus Celsius. Embora, né, o sensor ele é revestido com uma espécie de uma malha, né? Então eu não sei se essa malha vai conseguir aguentar, suportar 1000 graus. Eu acredito que não, já fiz experimento, já fiz um experimento, né? E já verifiquei que a malha começou a apresentar propriedade, ela começou a queimar, né? Ela começou a queimar, e aí ela começa a mudar de cor, começa a ficar escura. Então tem que tomar cuidado com esse negócio de temperatura, tá? Esse instrumento aqui por laser, né, ele tem ele apresenta uma faixa de menos 30 graus Celsius até 270 graus Celsius, ou seja, muito menos que esse equipamento aqui. Então esse equipamento aqui possui um range, né, uma extensão maior do que esse daqui a laser, né? Na verdade, a gente fala que é laser, mas ele fala que é infravermelho, né? Infrared, né? Termômetro. Na verdade é infravermelho, tá? A gente fala laser, mas na verdade é infravermelho o termo correto, o termo mais correto, né? Conforme indica o fabricante mesmo, né? Infrared, né? Infravermelho. Ok, pessoal? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo a gente vai utilizar os dois instrumentos para medir a temperatura das lâmpadas incandescente, fluorescente de base única e lâmpada LED, ok? Bom, se você gostou do vídeo, por favor, se inscreva. Se você tiver alguma dúvida, por favor, deixa nos comentários abaixo que eu vou responder na medida do possível. Não deixe de deixar o seu like, né? E ative o sino de notificações para vocês receberem os próximos vídeos. Foi muito bom ter você aqui comigo. Muito obrigado e até o próximo vídeo então. Até lá!